Eu vi um psiquiatra criticando essa entrevista antiga, por sinal, da psicanalista Maria Homem, e ele apresentou algumas críticas ali à fala dela e eu acabei assistindo. Confesso que achando que eu iria discordar muito mais do que ela falou do que acabei discordando de fato. Então, assim, claro, existe uma divergência entre os psicanalistas e os terapeutas cognitivo-comportamentais, sobretudo no que diz respeito à estrutura das sessões, das intervenções psicoterápicas e também, em alguma medida, na leitura, na interpretação do diagnóstico, na interpretação da psicopatologia como um todo. Por conta disso, eu acho que de forma desaconselhada, de forma que ainda deveria ser revista, há uma certa polarização que é criada e fomentada dentro das universidades, mas que na prática não deveria ser mantida, não deveria ser reproduzida por nenhum profissional que realmente levasse a sério assim a preocupação com a saúde mental. Então, assisti essa entrevista com a psicanalista Maria Homem, achei interessante o que ela fala, mas vou apresentar aqui algumas pequenas divergências do que ela falou. Assim, de um modo geral, a minha única divergência, a principal divergência do que ela falou, é o valor que ela atribui à hipótese do lobby deliberado ao que nós estamos vivendo atualmente. Ela fala, então, que é sintoma da nossa cultura, que é sintoma do momento que nós vivemos, o uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos, tendo como objetivo a performance cognitiva, tendo como objetivo uma produção artificial de felicidade, uma regulação artificial do humor, uma regulação artificial do foco, e até aí eu concordo bastante com ela. Ela fala, entretanto, que isso é um movimento criado de forma deliberada através de um lobby envolvendo a indústria farmacêutica e grandes investidores e pessoas que estariam representando, tomando decisões em relação a isso. Eu considero essa hipótese razoável, acho que pode haver um lobby sim, de forma deliberada. Eu só não acho que tenha tanta força assim esse lobby. Eu acho que algumas coisas podem ocorrer mesmo que não haja um design inteligente por trás. Alguns fenômenos complexos, eles se manifestam mesmo não havendo alguém de poder criando de forma deliberada uma arquitetura, um planejamento para que isso ocorra. Então, essa é a minha principal divergência em relação a ela. Agora, eu preciso concordar com ela que o uso indiscriminado de medicamentos psiquiátricos é muito perigoso. É um sintoma que nós vivemos atualmente que apresenta, por exemplo, que aponta, né, que nos mostra a falta de inteligência emocional que as pessoas têm, a falta de discernimento, pessoas assumindo risco de forma totalmente desnecessária, tomando medicamentos que elas desconhecem, tão somente porque as pessoas não conseguem tolerar os seus limites, não conseguem tolerar as suas falhas, não conseguem tolerar as suas limitações, não possuem recurso psicológico para aceitar isso com naturalidade, com maturidade e para conviver em paz com isso. Então acho que isso é um ponto importante a tratarmos. Claro que a crítica e os questionamentos sobre o uso indiscriminado e o uso abusivo dos medicamentos psiquiátricos é algo bastante antigo. Eu tenho aqui, por exemplo, esse livro do Antônio Damasio, O Erro de Descartes. Eu já citei em vários momentos esse livro, tem vários vídeos onde eu falo sobre ele, não por coincidência. Esse é o livro em que o Antônio Damasio apresenta a hipótese do marcador somático, é uma dos aspectos centrais do livro, né? Ele fala sobre como que emoções influenciam tomada de decisão, como que a razão e a emoção são interdependentes, tem vários pontos importantes aqui, mas de uma forma discreta, o Antônio Damasio já apresenta. O Antônio Damasio é neurologista de Portugal e, portanto, ele não tem nenhum conflito de interesse aqui para estar defendendo psicologia ou para estar defendendo abordagens não medicamentosas, mas ainda assim ele apresenta nesse livro uma crítica, uma reflexão bem importante, bem valiosa, que não é o foco central do livro, mas achei valioso ele ter mencionado, que é a possibilidade de que medicamentos fossem bastante nocivos quando usados no longo prazo. Uma coisa que ele fala aqui no livro, por exemplo, para a gente pensar na reflexão é, ok, no passado a psiquiatria, a neurologia apresentavam intervenções invasivas, intervenções de risco e que causavam grandes danos para os pacientes, como por exemplo a lobotomia e a leucotomia órbito-frontal, que são procedimentos que causavam uma lesão, já falei sobre isso em outro vídeo aqui também, vou até deixar recomendado aqui para vocês, né, procedimentos questionáveis que a psiquiatria possuía. Quem não assistiu, recomendo que assista. Além da lobotomia, tem outros mais bizarros ainda, que eu cito nesse vídeo, então fica aqui a recomendação.
Mas ele fala então que, bom, foi muito importante a psiquiatria e as pesquisas em neurociência, pesquisas em psiquiatria como um todo, baseadas com protocolos éticos, terem desenvolvido procedimentos não invasivos, ter substituído então, né, a psiquiatria ter evoluído ao ponto de que pessoas com surto psicótico, com esquizofrenia, com diagnóstico de transtorno bipolar, enfim, elas pudessem ter intervenções medicamentosas, portanto, menos invasivas do que a lobotomia e intervenções seguras e que ajudassem no manejo de sintomas, isso é muito positivo. Agora, tudo bem, a lobotomia era um evento invasivo que violava, inclusive, questões talvez de direitos humanos, questões éticas e tudo, porque realmente assim era uma coisa muito drástica, muito invasiva, com efeitos colaterais permanentes, mas que era adotado assim como uma última medida para pacientes com alguns diagnósticos. Hoje ela não é mais utilizada e passou a se utilizar então o medicamento psiquiátrico. Uma única dose de um medicamento psiquiátrico não é nem de longe tão nocivo quanto um procedimento invasivo como a lobotomia. Mas doses diárias por 10, 15, 20 anos de um determinado medicamento não causará algum dano neurológico irreversível também? Medicamentos psiquiátricos usados de forma irregular para quem não tem indicação para tomar, muitas vezes combinando de forma totalmente contraindicada esses medicamentos com álcool ou com outras substâncias, tomando em doses maiores do que a dose terapêutica, tomando de forma aleatória, esporádica. Será que isso não causa efeitos também permanentes nas pessoas que fazem esse uso? É uma crítica bem importante e eu concordo aqui com a psicanalista Maria Homem quando ela diz por que fazemos isso, né? Por que a sociedade faz isso? Qual é a necessidade de nós termos uma performance cognitiva acima da média ao ponto de nos darmos o trabalho, né, de nos expor a esse risco? Será que as intervenções não medicamentosas não são mais seguras, ainda que elas nos tomem mais tempo, ainda que o resultado seja um pouco mais imprevisível, ainda que elas demandem mais esforço? Será que não é mais seguro buscar mudanças comportamentais, buscar autoconhecimento, buscar mudanças emocionais, em vez de você se expor, caso não tenha indicação, claro, né? Se expor de forma irregular a medicamentos? Evidente que sim, evidente que dá trabalho, evidente que é frustrante, evidente que a nossa energia, a nossa motivação, a nossa capacidade de foco não é a mesma todos os dias. Temos muitos hábitos que comprometem isso, nós temos que dar atenção a isso. Mas é infinitamente mais seguro o caminho de nós buscarmos, através de psicoterapia ou de outros recursos, buscarmos o autoconhecimento e buscarmos lidar com as nossas demandas e, principalmente, aceitar as nossas limitações. Nós não precisamos ter uma mega performance cognitiva, está tudo bem que nós tenhamos dias com mais motivação, dias com menos motivação, dias com mais energia, dias com menos energia. Isso faz parte da nossa natureza humana e temos que aceitar isso. E para quem busca uma alternativa não medicamentosa, uma alternativa rápida para desenvolver a performance cognitiva, eu vou recomendar o meu e-book, que custa apenas R$14. Você consegue comprar clicando nesse primeiro link, que é o Manual da Rotina Otimizada. Eu tenho aqui algumas orientações bem práticas mesmo, com tabelas, com orientações para você aprender a diferenciar as tarefas que são mais importantes daquelas que são menos, aprender a eliminar algumas distrações e aprender a ter mais foco e concentração. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse é só clicar nesse link e adquirir o meu e-book então. E quem tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu interajo com vocês. Mas e vocês, gente? Já conheciam o trabalho da psicanalista Maria Homem? Concordam com essa afirmação dela? O que vocês acham disso? Deixe aqui nos comentários também e nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção.